Fernandão, deixa eu te contar. Eu sei que você já conhece, mas tem uma galera que está entrando aí que não conhece bem tanto sua história, a gente vai falar muito dela, mas também da Nefro Academy, que é o braço educacional da Nefroclínicas, que acaba sendo a empresa que eu sou um dos sócios fundadores, e a Nefro Academy é o braço educacional, assim como a Mais 60 também tem seu braço educacional. Eu falo que são empresas muito parecidas, eu costumo dizer que são empresas irmãs, em termos de propósito, em termos de ideologia, e nesse braço educacional não é diferente. E quando a gente colocou essa ideia de ter no DNA da empresa a educação, eu não tinha ideia do quanto isso seria importante, porque a coisa transcende aquilo que a gente eventualmente conhece por educação, né? Porque tem por trás aí todo um propósito, e você, apesar de estar empreendendo na área da geriatria, é um nefrologista e sabe muito bem como que a nefrologia veio caminhando meio manca aí nos últimos anos, com muita gente reclamando e pouca gente tomando atitude para tentar mudar alguma coisa no cenário. Desde a E época da acabou nossa residência, né? exatamente. E esse canal aqui virou uma maneira da gente estar unindo essa comunidade nefrológica. A gente já teve a oportunidade de conversar. Desse canal aqui surgiu a imersão Nefro Expert, que acaba levando muito mais do que conhecimento na área de nefrologia, leva também aquilo que eu costumo chamar de temas fora da caixa. E por isso eu comecei a trazer aqui para esse Nefrotalks, que é esse bate-papo que eu tenho aqui habitualmente com o Fernando ou com colegas da nefrologia, temas que transcendem a parte técnica. A gente já falou aqui de finanças, já falou aqui de inovação, e para falar de empreendedorismo e saúde, eu acho que eu trouxe a pessoa, que é um cara que militou durante muito tempo na nefrologia, conhece muito bem esse cenário e que acabou empreendendo em paralelo com muito sucesso. E a gente vai escutar a sua história e trocar muita ideia aí. Então, muito obrigado, Fernando. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para a turma e contasse um pouquinho do seu background, um pouquinho da sua história, que acaba que eu vivi uma parte dela contigo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, ser convidado para esse bate-papo. E eu acompanho. Às vezes eu não consigo estar online durante as suas lives, mas eu já vi várias, assim. Tanto do ponto de vista de nefrologia em si, como também na parte outros temas. E falando um pouco da minha história, né? Eu sou do interior, eu sou de Pompéu. Pompéu ficou famoso no passado aí porque tinha um carnaval muito bom, que Eu inclusive foi achei que um... você fosse falar do povo que lá diz que o povo mata. Qualquer coisa o povo mata. Não, mas não sem motivo, né? Tem que ter um motivo, né? E aí eu vim estudar em Belo Horizonte, mudou agora os nomes, né? Mas o primeiro ano do segundo grau, naquela época, estudei no Tá velho pra Pitágoras, cacete, viu? e cheio de dificuldade, não falava inglês direito e tal, e consegui passar na UFMG. Aí caímos na mesma sala, né? Passamos junto no vestibular, né? A UFMG foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Depois da UFMG, por algum momento, eu sempre tive assim vontade de fazer algo relacionado à gestão. Eu não sei se eu já te contei isso, mas assim, eu sempre fui bom em matemática. E por um acaso, assim, eu estudava mais matemática do que eu precisava. Aí eu fechei todas as provas de matemática, desde a sexta série. Eu tirei 6 na primeira, eu fechei todas, inclusive a do vestibular, sabe? Mas eu estudava Eu sabia mais dessa. de propósito. Eu lembro quando eu estava no Pitágoras, eu olhei assim na parede, o Pitágoras na época passava muita gente no vestibular. E eu tinha dificuldade em matérias, por causa de eu ter morado em Pompéu, que tinha que ler muito, história, assim, eu tinha mais dificuldade, eu era bom de raciocínio lógico. E aí eu olhei assim e falei assim, 50% das vagas do FMG todo ano é do Pitágoras. Eu sou um bom aluno aqui, eu estou bem colocado aqui.
e eu tinha feito vestibular no meio do ano de teste, aqueles que a gente faz para brincar, né? Na PUC, eu tinha feito escolhido enfermagem, inclusive. Aí eu passei em quarto lugar. Aí eu falei assim, eu acho que eu passo em medicina, né? Então, então mas assim, pensando assim, primeira e segunda etapa, as provas exatas, eu ou fechei ou errei uma questão só, e provas, inclusive biologia, eu não fui tão bem assim. Mas eu estudava mais, depois que eu aprendi, eu vi que você conhece esse conceito também, o princípio de Pareto, né? Eu uso isso sem saber que chamava isso, né? Desde o vestibular, porque para me estudar para o vestibular, eu fazia um pareto do que eu tinha que estudar, que tinha maior probabilidade de cair na prova e que eu tinha mais facilidade. E deu certo, né? Graças a Deus. Para quem não conhece o princípio de Pareto, ele diz que você precisa estudar, no caso do estudo, 20% das coisas para conseguir 80% dos resultados. Basta você descobrir o que são esses 20%, né, Fernando? Exatamente. E aí, fiz o FMG, caí na Nefro. O que me atraiu para a Nefro primeiro, eu sabia que eu não queria ser cirurgião. Isso é questão de. Você olha assim e sabe o que você quer, né? Ou é clínica médica ou cirurgia. E dentro da área da clínica médica, eu sempre gostei. Eu fiz residência de nefro na Santa Casa e eu aprendi muito lá. Então, a nefro sempre. Eu sempre gostei muito da nefro por causa dos desafios, né? Dos distúrbios eletrolíticos, ácido básico, glomerulonefrite, né? E aquela história, né? A pessoa te chamar para interconsulta no andar, era uma coisa simples de resolver, né? Que você lá começou a residência, já resolve, mas todo mundo tinha medo daquele paciente, medo entre aspas, né? Do paciente com nefro, de nefro. Aí tá. Aí, no finalzinho, quando faltava 6 meses para acabar a residência de nefro, eu consegui uma bolsa no MBA do FMG de gestão de negócios. Influenciado por um colega meu que fez MBA em Harvard, ele chama Rubens Freitas. Ele estudou comigo no Pitágoras, Não médico, né? não médio, engenheiro, estudou no ITA. Porque, como eu era bom de matemática, passou para minha cabeça ser engenheiro e estudar no ITA, mas eu acabei ficando na medicina. Mas eu consegui acompanhar a vida desse colega meu. Aí eu visitava em São Paulo e ele que foi me falando coisas de gestão. Aí eu descobri o que era o princípio de Pareto num dia que eu fui jantar em São Paulo com ele, e ele dava consultoria estratégica, né? As consultorias são divididas em várias áreas. Trabalhava numa empresa em São Paulo chamada Roland Berger Strategy Consulting, que eu perguntei, o que é isso? O que é história de estratégia, né? Ele falou, é o seguinte, aprende o princípio de Pareto, que você vai resolver a maioria das coisas. Eu chego numa empresa, dou uma olhada, fico lá uma semana, converso com todo mundo, e geralmente eu defino 2, 3 coisas, que se eu resolver essas 2, 3 coisas, eu resolvo 80% dos problemas da empresa. E eu tenho um time atrás de mim. Depois disso eu nunca mais esqueci. Eu já fazia sem querer, sem saber, né, por intuição, e comecei a fazer isso para tudo. Mas como é que eu fui cair no empreendedorismo, né? Eu fiz o MBA em gestão de negócios e é um curso de administração formal, né? Como se fosse 1 ano e meio. E eu fiz isso, eu comecei nos 6 últimos meses da residência e mais 1 ano depois. Isso era sexta à noite e sábado de manhã. E o que você aprende na administração formal? Você aprende estratégia, você aprende gestão de pessoas, você aprende finanças, são as matérias, né? Você aprende estratégia, tem uma matéria de estratégia, e tem uma matéria de marketing. E estudei, gostei demais e tudo. E eu queria ir para os Estados Unidos fazer MBA. Meu colega foi, estudava comigo, eu quero ir também. Por que não, né? Só que eu não falava muito bem inglês, porque eu vim do interior. Mas eu comecei a estudar muito inglês. Eu mudei dos Estados Unidos, fiquei lá um tempo. Eu troquei todos os meus plantões. Eu gastava uma fortuna para aprender inglês. E não consegui ter o inglês suficiente para passar na prova que eu queria, porque eu queria ir para as melhores universidades. Nisso, o meu colega sempre falava comigo assim: você não precisa fazer MBA para trabalhar com gestão. Você não precisa fazer MBA para trabalhar com gestão. Você tem que ter uma história, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu tentava de tudo.
Eu trabalhei no SUS, eu trabalhei em Secretaria de Saúde, Contagem, na Comissão de Nefrologia, até que um belo dia eu entrei na Unimed BH. Peguei meu currículo, tinha um MBA, médico, nefrologista, e o pessoal achou interessante, eu entrei num cargo inicial, como analista de saúde. O que eu fazia na Unimed? Eu trabalhava com promoção da saúde. Então, lá na Unimed tinha assim, grupos de diabéticos, de hipertensos, de tabagismo, e eu tinha que ver o que estava acontecendo nesses grupos, conversar com o marketing, conversar com a área de análise de informações, costurar isso tudo e mostrar o resultado dos programas, ver as estatísticas. Vou dar um exemplo, uma coisa que a gente fez. O curso de o programa de cessação de tabagismo tinha 11 aulas, psicólogo, médico, e a gente via que entrava, por exemplo, 30 pacientes, só que você ia perdendo pacientes ao longo. E na 11ª sessão, tinha 5 pacientes. Então, a gente fez um estudo comparando que se eu fizesse 6 sessões, comparado com 11, eu tinha um benefício final, assim, paciente que parou de fumar depois de 6 meses, depois de 12 meses, praticamente igual com 11 sessões. Então, eu reduzi meu custo ali de investimento, em pessoal, em horas, eu consegui atender, começar o início, né, igual um funil, né, de marketing que vocês fazem. Se entrar 30, se eu dobro o número de programas, eu vou fazer o dobro de pessoas parar de fumar. Então, foi meu começo de gestão. A Unimed foi uma grande escola. No final eu fiquei 3 Você ficou anos quanto lá. tempo na Unimed, Fernando? 3 anos. E no último ano, eu tinha feito um curso, um curso de Harvard, que eu sempre gostei de Harvard, né? De como é que desenha Clinical Trial, do Philippe Fregni. Não sei se você conhece. É o da Unimed, não é? Que a Unimed Que é a traz Unimed agora? agora. Eu fiz esse curso em 2010. E eu estava na Unimed. Então, aí eu estava juntando uma série de conhecimentos, assim, por intuição ainda. Eu não sabia que eu ia empreender ainda não. E outra coisa que eu fiz em paralelo, que tem a ver com a minha história, eu comecei a estudar psicologia. Primeiro, fui em busca de autoconhecimento para trabalhar em ambiente, trabalhar melhor. Eu sofria muito quando as coisas davam errado, eu não sabia lidar com conflitos, e eu fui em busca de autoconhecimento. Eu gostei tanto do que me foi oferecido que eu falei assim, eu tenho que estudar esse negócio. Aí eu acabei fazendo uma pós em psicologia. Então foi juntando as peças do quebra-cabeça. MBA em gestão de negócios, sem esquecer da base médica, né? Estudando psicologia, experiência prática em gestão, porque não adianta só teórica, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar no SUS, né? Você vai no SUS, às vezes a porta não tem fechadura. Mas como é que custa uma fechadura? Eu lembro uma vez, num hospital público, me chamaram para fazer diálise no paciente 2 da manhã, o paciente estava no pole, né? O famoso pole, né? Todo lugar tem esses pole da vida. Não tinha tomada de 220 no pole. Mas eu falei assim, mas como é que faz? Eu preciso dialisar o paciente. Não faz, não tem diálise. Ah, não tem diálise. Eu arrumei alguém da manutenção, emendei 3 extensões, passei o cabo na janela, liguei lá na tomada 220, tinha na entrada do hospital, não sei, alguém me contou que tinha, e dialisei o paciente. Estava em edema agudo de pulmão. Então, assim, isso de 2 às 4 da manhã num hospital público, né? Então, só que assim, eu sofria muito para... Fernando, e deixa eu até te falar, assim, eu tive um insight aqui agora, lembrei, tem um cara que eu gosto muito, que é o Daniel Mendes, que é um cara que toca a parte de gestão de uma clínica de plástica que tem aqui, muito sucesso em BH. Eu aprendi um negócio com o Daniel Mendes, que é o seguinte, gestão, na prática, são 2 coisas. É bater meta e resolver problema. E resolver problema é exatamente isso que você falou, né? É não desistir de falar, não, peraí, qual que é a minha meta? Dialisar esse cara. Eu preciso dialisar esse cara. Qual que é o problema que eu tenho? Eu tenho isso aqui, eu vou resolver. Esse é o dia a dia do empreendedor, mas é o dia a dia do nefrologista, né? Então eu já estou até trazendo, porque muita gente acha que empreender é ter uma empresa. E não, a gente pode empreender no nosso dia a dia. Aí chegando no empreendedorismo, né? Que é o seguinte, eu queria fazer algo, aí já estava no finalzinho
do meu tempo na Unimed, uma grande empresa, aprendi muita gestão lá dentro, mas eu queria fazer algo que fosse meu, assim. Aí, com toda essa bagagem e tudo. Não sabia o que era. Aí eu achei Eu fui. Eu não sei se você conhece a Endeavor. A Endeavor é uma ONG, né, que tem no mundo inteiro. E eles estavam inaugurando em Belo Horizonte. E eu achei isso por acaso, assim, porque eu conheci um cara que trabalhou na Endeavor e foi na sede do IBMEC. Aí eu fui lá e os caras falaram assim, ó, vai ter uma aceleradora de empresas. Aí começa a vida do empreendedor. E vocês têm que ter um projeto, você vai pagar aqui, isso é subsidiado, e vão participar aqui. 1 mês de curso, de 7 às 10h30 da noite. E eu trabalhava todo dia, o dia inteiro, inclusive sábado. E eu falei assim, por que não? Né? Não estou fazendo nada mesmo, né? De 7 às 10. Minha mulher quase me matou, né? Mas eu fiz. Então, assim, aí eu entendi o que é empreendedorismo e qual que é a diferença da administração tradicional, que tem a ver com o que você falou aí. O que o empreendedor faz de diferente? Geralmente ele trabalha com um produto ou um serviço que é novo, que não existe ainda, mas ele pode pegar algo que já existe e melhorar ele. E a inovação que está na vida do empreendedor, ela existe 2 tipos de inovação. A inovação incremental e a disruptiva. A incremental é, por exemplo, você tem um tomógrafo no hospital que você trabalha. Aí, ano que vem, lança um tomógrafo que aumenta a resolução da imagem, que é Wi-Fi, que faz não sei o quê. Mas se eu te perguntar assim, será que vale a pena eu gastar mais dinheiro nesse tomógrafo ou ficar com um tomógrafo antigo e investir essa diferença de preço em outra coisa que eu vou melhorar a assistência do paciente? E aí começa a inovação. Ou seja, o produto, o serviço é o mesmo, é atender paciente da nefrologia, por exemplo, mas de uma outra maneira. Então, quando eu faço entregando o mesmo resultado que anteriormente, ou melhor, a um custo menor, ou sem reajustar tanto, eu estou aumentando o valor que eu entrego para quem paga por esse serviço, seja pessoa física, seja uma empresa, um plano de saúde. E por outro lado, pensando naqueles pacientes que não têm plano de saúde, eu posso também dar acesso à saúde àquelas pessoas que não têm acesso. Porque hoje no Brasil, 77% da população não tem plano de saúde. Isso está no site da ANS. Lógico que isso varia de acordo com o índice de desenvolvimento humano, né, da região. Mas outra diferença básica do empreendedorismo. Existe o primeiro livro que eles indicaram para mim, né, vou indicar aqui, é o Lean Startup, que em português é Startup Enxuta. Que é o seguinte, na administração formal, no curso que eu tinha feito, às vezes você ficava fazendo os famigerados planos de negócios gigantescos, e aí você ficava 1 ano fazendo aquele planejamento, aí na primeira semana que você ia executar, dava alguma coisa errada. Então, aí você tinha que mudar. O empreendedorismo, não. Planeja 1 semana, já implementa na outra semana, e se precisar, você aprende fazendo a estratégia e fazendo o plano de negócio. Então, isso são assim, eu já falei aqui na minha história, já comecei a falar vários conceitos que, se eu tivesse do outro lado, né, me assistindo e fosse mais novo, né, eu já assisti várias lives suas aí e eu sei como é que é o seu trabalho, eu gostaria que alguém me falasse isso, né, para me guiar, né? Eu fiz um post no meu Instagram, acho que foi anteontem, exatamente sobre isso. 10 coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu estava começando a medicina. E eu vou te falar que esse lado do empreendedorismo é um delas. Mas aí, aproveitando, seguindo na sua história, como é que nasce a Mais 60? De onde vem a Mais 60? Essa primeira aceleradora de empresas, que durou 1 mês, eu aprendi, me deram os livros para ler, eu comecei a aprender, estava começando isso no Brasil, inclusive, as metodologias ágeis, novas formas de gestão, Lean Startup, o que é MVP, não sei se todo mundo sabe, MVP é Minimum Value Product, que é o seguinte, você tem um projeto grande, vamos dar um exemplo, eu vou montar mais 60,
mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar um processo que eu vou executar na Mais 60 e vamos executar no SUS. Na época eu trabalhava lá em Betim. E foi lá que a gente fez. Eu contratei do meu bolso uma enfermeira para me ajudar. A gente queria dar um atendimento integral para o paciente. Eu estava no ambulatório de nefro, eu lacei o Estevão e falei assim, ô Estevão, vem aqui comigo, tem um projeto para você aqui. E o Estevão, por que eu chamei o Estevão? Né? O geral trabalhava lá comigo, mas por que eu chamei o Estevão? Porque a gente sabia que o público idoso estava crescendo muito. O Estevão trabalhava comigo na Unimed, inclusive foi ele que me indicou para trabalhar na Unimed, né? Assim, ele apresentou meu currículo. E a gente montou um programa de idosos dentro da Unimed, eu sob a supervisão do Estevão. Ele chegou um dia, jogou um livro em cima da minha mesa de geriatria. Fernando, lê isso aqui, nós vamos fazer um programa de idosos aqui na Unimed. Então, tá, tudo bem, eu vou ler. E não era, é lógico que ele me deu a mentoria, né? Porque ele que é o geriatra, me deu a mentoria da geriatria, mas eu tinha algumas habilidades de empreendedorismo. Então eu já fazia isso na Unimed sem saber. Assim, porque existe aquele dilema, né? O empreendedor se torna empreendedor, ele nasce empreendedor. Acho que tem um pouco dos dois, mas tem pessoas que têm mais apetite a risco. E o risco está inerente a qualquer coisa nova, né? Porque essa história podia ter dado errado, né? Aí eu arrumei essa primeira aceleração de empresa, chamou Startup Farm. Não saiu nenhuma empresa daí, mas saiu network, saiu conhecimento, saiu livro, saiu site, blog, coisa para ler. E eu conheci pessoas. Aí eu conheci uma pessoa que, inclusive, nos ajuda até hoje, chama Eric Cavalcante, que ele tinha sido um empreendedor de grande sucesso no passado, tinha passado por todas as fases do empreendedorismo, vendido a empresa, e naquele momento ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos, ele tinha feito um curso de empreendedorismo na Babson College, que é um curso que ainda existe, que é de uma semana, que vale a pena também, para quem gosta, quem gosta de empreendedorismo e é fluente em inglês. E lá ele conheceu a Artemisia. A Artemisia é uma aceleradora de impacto social. Então, pega empresas nascentes, leva, geralmente, o processo de mentoria de 6 meses, não é mais de um mês igual antigo, mas geralmente já é uma fase de empresas um pouquinho mais na frente do que a primeira aceleração que eu fiz. Então, a empresa já tem que existir e você, geralmente, eu ficava uma semana em São Paulo por mês durante 6 meses. E a gente fazia várias coisas, aprendendo conceitos mais sofisticados de empreendedorismo. E aprendendo o que é empreendedorismo social, que é uma coisa importante também, que é o seguinte, ser empreendedor social não é você ter uma empresa e ter um trabalho social na empresa. É quando o cerne, a essência da sua empresa causa impacto social. O que é impacto social? É você fazer a diferença no mundo, criar uma inovação disruptiva, que vai dar mais acesso à saúde, que vai emprestar dinheiro para pessoas que não teriam crédito no banco, que vai dar escola para quem não está tendo, que você vai chegar numa favela e vai treinar as pessoas para elas conseguirem novos empregos. Então, se você ajuda as classes menos favorecidas a ter algo que eles não têm. Porque tem um outro conceito que tem a ver com empreendedorismo social, que é o ônus da pobreza. Por exemplo, imagina que hoje você, eu não quero que isso aconteça, né? Mas você chega e sua casa não existe mais, ou desmoronou lá o seu prédio, você teria inúmeras pessoas, você fala assim, ó, eu quero dormir aí hoje, ou até mesmo pagar um hotel, você tem uma reserva financeira. Se isso acontece com alguém que mora na favela, essas pessoas não têm para quem ligar e não têm para onde ir. Elas vão ficar na rua. Então isso é o ônus da pobreza. Se alguém na favela tem uma rachadura no banheiro da casa, ela compra o tijolo mais barato, mais caro, o cimento mais caro, ela pega uma pessoa que não é altamente qualificada para fazer o projeto da casa dela, que não foi feito, dá uma embelezada ali, conserta a rachadura, mas daí a 3 meses está rachado de novo, com risco de cair, porque o problema não era o serviço que foi feito, era de ventilação
estruturalmente não foi feito. Então, isso é o ônus da pobreza. Então, na Artemisia, a gente já foi para a Artemisia com o projeto da Mais 60. Então, a gente queria fazer algo para um produto ou serviço, que no caso é o atendimento de geriatria, para um país onde o público de pacientes geriátricos vai triplicar nos próximos 30, 40 anos. Não tem geriatra para atender todo mundo, não há residências médicas para formar geriatras para atender todo mundo, e a maioria dos outros médicos que formam, não, pelo menos até então, não tem a capacitação total para atender pacientes idosos. Inclusive, por isso, igual você falou do braço educacional, depois da Mais 60, né, começa a surgir outras coisas. Né? Se não tem... eu preciso treinar as pessoas que vão trabalhar comigo, sejam enfermeiras, médicos de outras especialidades que não geriatras, a atender meu paciente. Então, por isso que a gente criou uma escola. E assim, a ideia da Mais 60 surgiu porque a gente queria fazer algo que causasse impacto social na área da saúde. Então, a gente assim, pediatria não é. Nefrologia, eu achava que era muito restrito naquele momento para mim fazer um grande investimento. Assim. Mas tem uma questão de visão também. A geriatria eu achava que ia crescer mais rápido e precisava de mais... tinha mais demanda de mercado. Então, tinha o Estevão, tinha o Geraldo, arrumei dois doidos, né? Que topou, né? Ela nasceu quando? Então, ela nasceu em setembro de 2013, o CNPJ. Mas ela em si, a essência, ela nasceu em 2011 em Betim, no ambulatório de nefro. A gente fazia nefrogeriatria, a gente levou o Estevão para lá, e a gente já pensava isso tudo junto com a mentoria da Artemisia. Porque a gente se inscreveu eu acho que o pessoal da Artemisia, se alguém estiver escutando, eles não sabem disso. A gente entrou sem ter o CNPJ, sabe? A gente fez o CNPJ no meio da aceleração. A gente foi com PowerPoint. E vocês já estavam lá em Betim rodando o projeto ou não? A gente estava rodando, assim, a gente tem esses dados, inclusive, a gente tem a classe social dos pacientes, a gente tem o número de doenças, de comorbidades que esses pacientes têm, a gente tem quantas consultas eles foram, como é que a gente fazia? A gente não tinha, a gente atendia no papel e a gente pagava, as enfermeiras faziam uma pré-consulta e a gente depois atendia. Então a gente pegava esse prontuário e a gente pagava o pessoal para ajudar a gente a digitar e botar no Google Docs. E a gente pegou esses dados e falou assim, essa aqui é a nossa empresa. Ó. Aí virou um PowerPoint, um super PowerPoint, entendeu? Fernando, e vou te falar, você vai vendo, quando você entra nesse meio do empreendedorismo, que é uma coisa relativamente nova para mim, mas eu sou um cara, você me conhece, normalmente quando eu cismo com alguma coisa, eu verticalizo naquilo ali e passo a estudar, e hoje já me considero um cara que entende pelo menos os conceitos, ainda me considero um grande aprendiz, mas se tem uma coisa que você falou mais de uma vez e agora você citou de novo, o empreendedor ele não tem medo do skin the game, ele não tem medo de pôr a pele em jogo, ele não tem medo de chegar e falar assim, cara, não vou reclamar, não tem enfermeira, eu vou contratar, eu vou pagar do meu bolso, porque aí eu valido ou não aquilo, né? Porque muita gente olha para Mais 60 hoje e fala, não, peraí, vocês estão com quantas clínicas? 3, 4? Hoje nós temos 3 clínicas em Belo Horizonte e a gente tem novidade aí nos próximos meses, né? Nós vamos abrir uma em Montes Claros e provavelmente vamos abrir uma em Betim, que está no final da negociação. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quem olha hoje para Mais 60 fala, pô, o cara tá aí com 3 clínicas, indo para 5, mas ele não vê que lá atrás você estava tirando do bolso para fazer isso, você estava num horário que teoricamente você tinha que estar com sua família descansando, você estava lá estudando. Então, e isso é um negócio que eu falo que muda o jogo. A hora que você entende que você precisa arriscar a pele, em última análise, você tende a ter muito mais resultado, bons e ruins.
Mas você vai, na hora que você usa os ruins para aprender, a tendência é que em algum momento a coisa vire. E isso que você falou, eu acho que para mim é um grande exemplo. Não, e tem uma coisa que eu escutei também nessas mentorias, porque você está me fazendo lembrar duas coisas importantes. Primeiro, as pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente anda, com quem a gente bate papo, nos ajudam a motivar, nos motivar no dia a dia e nos guiar. Porque não necessariamente, por exemplo, eu aprendi muito de empreendedorismo na NEFA. Eu já participei, já fui da sociedade, ajudei a organizar congresso, e não tem nada mais empreendedor do que organizar um congresso de NEFA. Você fica com medo do dinheiro não dar, vem gente dos Estados Unidos, aí os caras chegam, você tem que arrumar alguém para falar inglês, aí você só recebe em dólar, aí não tem dólar, vai arrumar dólar, aí o congresso está arrumando, está acontecendo. Então, assim, o bicho pega o tempo todo. E o médico, se você pensar, ele sai da faculdade e é um empreendedor, porque geralmente um médico ele faz um CNPJ para trabalhar, ele trabalha em vários lugares, ele tem que ter um consultório, ele tem que fazer relacionamento com o cliente, ele tem que, se ele não agradar o cliente dele, ele perde, o cliente não volta, não indica ele. Ele pode não saber disso, ou nunca ter pensado nisso, mas o médico é um empreendedor por natureza. Os médicos de maior sucesso na vida, mesmo sem ter feito uma aula de administração, conhecem os conceitos profundamente. O jeito que as coisas são organizadas, assim, como a medicina é uma ciência milenar, tem muita gestão na medicina. Você só tem que saber identificar, né? Aquela história da medicina, né? Você só cumprimenta quem que você conhece, né? Então, para você identificar os processos de gestão na medicina, você tem que estudar a gestão. Ô, Fernando, e por que você acha que isso, para mim você tocou num ponto, para mim que é claro também hoje, por que isso não está na formação do médico? Por que a gente tem que bater tanta cabeça e descobrir isso quase que por acaso, ou porque um filho de Deus te conta, ó, cara, você precisa marketing, por exemplo, que é uma área que eu particularmente gosto. O marketing, eu costumo dizer que o médico faz a marketing da fé, né? Ele abre o consultório e reza para alguém aparecer. E considera um crime usar ferramentas para atrair pessoas para ele fazer o bem. Então, é impressionante como que a gente é mal preparado nessas áreas de gestão, marketing, finanças, até gestão de pessoas, né? A gente lida o tempo inteiro com pessoas, a gente não é trabalhado, a gente não é cunhado para mexer com a gente. Eu acho que tem vários motivos, e a lógica, eu usei a palavra eu acho, né? Porque eu não tenho um estudo duplo cego, randomizado, né? Mas assim, imagina lá a UFMG, que a gente estudou. Ninguém nunca falou de gestão com a gente. O primeiro momento que eu comecei a falar de gestão, escutar sobre gestão, foi na residência, onde o Milton, lá da Santa Casa, falou assim: ô Fernando, você sabe o preço da cipro venosa e da cipro oral? Você sabe a biodisponibilidade das duas? Por que você prescreveu a venosa se você poderia ter prescrevido a oral com o mesmo resultado? Então foi outra coisa, a gente precisava fazer biópsia renal dos pacientes do SUS. Aí ele arrumou um jeito, trouxe Luiz Moura, arrumou uns códigos do SUS diferentes, tudo dentro da legalidade, e conseguiu fechar uma parceria para fazer biópsia. Ainda trazia o Luiz Moura para falar. Ele pegava um ambulatório, chegava na prefeitura, a prefeitura tinha uma demanda gigantesca de pacientes de nefro que precisavam ser atendidos. Aí ele aumentou o número de residentes, botava um preceptor, um residente em cada consultório, então o preceptor olhava, tomava conta de 4 residentes, acabou com a fila da prefeitura na época, e aquilo aumentava de faturamento para o serviço pelo SUS. Então, assim, mas por que eu estou dando esse exemplo? A gente só não tem a aula, né? Mas quem está no mercado está cheio de empreendedor. Na faculdade é porque dificilmente esse empreendedor vai para a escola, vai para o UFMG, vai para algum lugar da aula. Os incentivos são ruins, os salários são baixos, né? A medicina no passado, as pessoas simplesmente formavam, virei médico. O consultório enchia, os salários eram muito altos.
Agora as coisas estão mudando. Algumas pessoas vão enxergar isso antes, mas daqui a pouco isso vai estar chegando na universidade. Isso aí, assim, eu acho que é aquela história, né? Tempos fáceis fazem homens mais fortes e tempos difíceis fazem homens fracos. Então não tinha porque não precisava. Faz sentido e realmente é impressionante como que eu demorei para enxergar uma série de coisas que, de uma certa maneira, você disse, o empreendedorismo ele nos circunda, né? Durante muito tempo você vê pessoas, por exemplo, a Edneia, que é uma empreendedora, tem lá a sua clínica, toca a sua clínica de diálise, faz e acontece. A matéria que ela teve, que a gente nem chegou a ter, era mais chata. Por quê? Porque normalmente é igual a MBE, né? É aquela coisa dada completamente desconectada da realidade. Então, a hora que você dá o exemplo, por exemplo, do Milton, transformando, volto lá atrás, né? O que é empreender? É resolver problema. É resolver problema e aquilo que você falou, de modo que você consiga mais valor gastando menos. Então, se você consegue mexer nessa equação, em última análise, você está empreendendo e normalmente você consegue mexer com escala. Então, você consegue atingir não o one-to-one que você tem dentro do consultório, né? Você consegue atingir centenas, milhares, às vezes, de pessoas. E isso eu vou te falar que, óbvio que tem os dois lados da moeda, óbvio que tem dores e tudo mais, mas é algo que transcende simplesmente a finança que muita gente fica passando na cabeça da pessoa. E vamos lá, tá tudo bem, tá? Eu sou um cara capitalista que acredita no modelo, acho que acredito na meritocracia, mas tem convicção do que eu vou falar. Se você trabalha pelo dinheiro, você vai se dar mal. A tendência é que você se dá mal, se dê mal. Quando você não tem esse propósito por trás, igual você colocou, do empreendedorismo social, de querer fazer algo diferente, de querer mudar, falta aquele tesão que precisa para, às vezes, trabalhar 16 horas num dia. E no final tá assim, nó, tô morto, mas valeu. Foi muito bom. Né? Outra coisa importante que eu estou lembrando aqui. Os médicos, em geral, a medicina faz muito bem uma coisa. Por exemplo, nos hospitais todos tem discussão de caso, discussão de imagem, tem sessão anátomo-clínica. Então, há uma transferência de conhecimento de um colega para o outro de uma maneira muito bacana. Inclusive na Nefro, né? Tem um grupo de WhatsApp. Hoje é mais fácil, né? Tem grupo de WhatsApp, um liga para o outro, está sempre um colega querendo ajudar o outro, transferir o paciente, tem vaga, faz os eventos, todo mundo participa. E eu acho que na área da gestão, como isso não está na universidade, eu tenho acompanhado aí o trabalho de vocês aí, não só como empreendedores na Nefroclínicas, mas o Nefro Expert, né? E assim, eu acho que se as pessoas que gostarem, tiverem interesse para aprender mais, se unirem, compartilharem conhecimento, não tem limite. Você não sabe para onde você vai. Agora, igual a gente compartilha, faz muito bem isso. Na medicina, como é que tratam a glomerulonefrite? Vamos compartilhar marketing, compartilhar finanças, compartilhar RH, gestão de pessoas, liderança, autoconhecimento para você gerar a equipe, quais as dores. Porque os empreendedores de sucesso, o que a Endeavor faz? A gente participou de um programa da Endeavor chamado Scale Up. O Scale Up é a fase de crescimento da empresa. É porque é o seguinte, a startup é quando você ainda está validando um modelo de negócio, mas você não está maduro ainda para crescer. A partir do momento que você começa a ter tem os critérios de inclusão, né? Tem um determinado faturamento e começa a crescer 30% ao ano por pelo menos 3 anos, você já está pegando um modelo de negócio que pode ser escalável. Ainda está longe de uma empresa madura ainda, mas aí o critério de seleção da Endeavor, a Endeavor é o seguinte, a Endeavor começou com um critério muito rígido. Por exemplo, não sei se você lembra aí, a Amélios, que tinha lá no Verde Mar e tudo. Sim. São empreendedores Endeavor. Fizeram um IPO na Bolsa recentemente e a ação quadriplicou. Explodiu.
Abriu a R$ 10, hoje está 39, 40. E eles estão no grupo do WhatsApp comigo aqui. Porque enquanto eu estava no Scale Up Endeavor, os caras estavam dando mentoria. Então, assim, uma vez, era um programa de 7 meses, a gente travava um dia inteiro, era quarta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde, e você tinha mentoria e aula o dia inteiro com empreendedores de sucesso, ou que já passaram por aquilo ali. Só que você ia criando um network, porque isso depois virava grupo do WhatsApp, virava reunião. Então, por exemplo, eu ainda estou no grupo, amanhã tem reunião. Rotatividade funcionário na pandemia. Mês passado teve, como é que a Amélios fez IPO. Então, você vai anotando aquilo ali e os caras estão na sua frente. Então, assim, pô, se esse cara fez isso aqui, tem jeito. Ele estava do meu lado ali outro dia. Eu conversei com ele me indicou um livro, eu li o que ele falou. A gente tem que fazer isso, por isso que eu acho muito bacana o Nefro Expert, que transcende a nefrologia. Se você for pensar, né, a nefrologia em si, lógico que a gente precisa de um preceptor mais experiente, de alguém que é referência em determinados assuntos, mas eu acho que é a parte mais fácil. O mais difícil é o resto, sabe? Até porque, no segundo Nefro Expert, não sei se meu irmão está aí ainda, ele deve estar vendo o jogo do Galo agora, mas ele deu uma aula para a gente de inovação. E ele fez uma analogia com um T, que eu até usei numa aula que eu dei no último Nefro Expert do Rio, que normalmente o médico ele tende a se aprofundar muito no conhecimento dele. Então ele vai estudando cada vez mais, ele está estudando lá o receptor que tem no túbulo contorcido distal e do lado direito. Ele não satisfeito de estudar de modo só, não, o geral não. Eu quero saber o que tem do lado direito do túbulo. E nisso ele esquece da parte horizontal do T. E o que tem na parte horizontal? Todo o resto, se você não estuda, você citou aí vários temas que têm a ver com a gestão, mas eu vou além. Se você não estuda além disso, música, esportes, saúde de modo geral, artes, o que quer que seja, você não ganha âncoras. E essas âncoras te ajudam demais no seu dia a dia. Porque no final das contas, mesmo para aquele sujeito, de modo geral, não estou falando do médico convencional, aquele que está lá atendendo todo dia, um cliente entra, sai, no fundo, o que ele quer? Ele quer que você resolva o problema dele. E muitas das vezes o resolver é conseguir explicar para ele o que ele tem. E aí você tem que falar a língua daquele cara, seja ele músico ou um professor de finanças. Então, se você não entende absolutamente nada daquele mundo, você perde uma série de oportunidades de, através, por exemplo, de analogias, de estar conversando com aquela pessoa. O empreendedorismo entrou na minha vida de uma maneira meio que por acaso, mas que ressuscitou em mim muito de uma coisa que eu já tinha e que em algum momento eu dei uma perdida. Que é, cara, estudar coisas que transcendam a medicina. Você fez uma analogia para mim brilhante, brilhante. Eu nunca tinha pensado nisso, Fernando, mas a gente dissemina conhecimento na medicina de uma maneira extremamente bonita, gratuita. E às vezes a gente tem medo de contar como que você conseguiu atrair um pouco mais de cliente. Cara, pelo amor de Deus, isso tem para todo mundo. A gente vira e mete bate-papo, né, em bastidores, e mais de uma vez você me falou, Neto, a gente tem que encontrar mais, a gente tem que encontrar mais, porque a gente tem que conversar mais, a gente tem que trocar experiência. Tem que Dessa travar o maneira, dia, senão eu não encontro. Exatamente. Tem que marcar, tem que chegar e falar, não, vai ser toda última quinta-feira do mês, nós vamos encontrar, vamos almoçar para jogar a conversa fora. Então, isso que você falou é um negócio muito importante e que a gente realmente faz maravilhosamente bem na nossa profissão raiz e por vezes esquece do resto. Fernando, deixa eu ver, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho, eu falo que o papo vai longe se deixar. Passa rápido demais, né? Eu queria, assim, encaminhar trazendo para o médico, porque quando a gente fala em empreendedorismo, muita gente lembra de ter uma empresa, de ter não sei quantos funcionários, mas o médico convencional, como você bem disse, é um empreendedor por definição. É um cara que está ali tocando 1, 2 funcionários, resolvendo problemas, tentando bater metas, mesmo que ele não saiba disso, mesmo que ele não esteja organizado suficientemente para isso. O que você diria para esse cara? Por onde que ele começa? Ele começa
lendo um livro, fazendo um curso? Qual que é o caminho que você daria para alguém que quer realmente começar a galgar conhecimento nessa área? Ó, primeira coisa, procure pessoas de sucesso, empreendedores de sucesso, e tenta tomar um café, tenta almoçar. Eu sei que na pandemia é mais complicado, tenta participar de uma reunião do Zoom. Inclusive, tem um aplicativo que eu conheci, chama Meetup, não sei se você já ouviu falar. Já. Ele foi criado em São Francisco justamente para isso. Ó, vai ter uma reunião tal dia, aí o pessoal lá em São Francisco terminava de trabalhar, hoje eu quero na aula de inteligência artificial, agora eu quero ir na de inteligência emocional, eu quero fazer qualquer assunto. Então, assim, procure, siga, o Instagram é uma grande ferramenta para isso, né? Siga pessoas que estão falando do assunto que você quer. Como o marketing de conteúdo hoje está ficando grande, tem várias pessoas fazendo, tem muita coisa boa. E outra coisa, pergunte para as pessoas de sucesso, pode perguntar para mim, para o Neto, pergunta para quem está com negócio, quem tem negócio, mesmo que não tiver feito um curso formal de administração, é empreendedor e sabe muita coisa. Porque nenhum negócio para de pé sem a pessoa passar sufoco, sem a pessoa ter... Assim, ó, eu tive que aprender nos últimos anos o que é lucro real, o que é lucro presumido, quando é que eu mudo de modelo de tributação, o que é custo, o que é despesa, como é que analisa um DRE. Eu tive que estudar o que é governança, como é que monta um conselho consultivo, fiz um crowdfunding. Então, assim, mas eu não sabia nada disso, não. Isso igual a gente liga para um colega médico hoje, nefrologista, e pede para ajudar a discutir um caso difícil, a, a tratar tem uma inovação Uma aí, né? glomerulopatia do C3. O que você faz com a glomerulopatia do C3? Pois é, agora você faz isso com o resto, né? Exatamente. Vamos fazer isso com gestão. E a gente tem, e talvez, Neto, você está numa posição lá no Mais 60 Saber, a gente discute temas de gestão, mas ainda não está para o público externo. Você, nesse ponto, você está fazendo um grande papel para a sociedade médica, né? Você já está trazendo temas de gestão para a comunidade médica. Então, eu acho que tem que ter mais eventos, igual o Nefro Expert, eventos diferentes. Quando tiver um pool de pessoas interessadas nisso, daí a pouco começa a segmentar. Agora vamos fazer um só de marketing, vamos fazer um só de finanças. Igual a gente organiza um congresso de nefro, eu lembro quando eu ajudei a organizar o Congresso Mineiro, assim, você tem gente para falar de todo assunto. Por que não? Por que não? Ó, a semente aparecendo aí. Por que não organizar um congresso com esse viés? Pode ser até Legal. junto com o Congresso de nefro, Congresso Brasileiro, pode ser separado. A gente tem que mexer nisso aí. Então, pergunte para quem te inspira, né? Para quem te faz acordar e trabalhar feliz o dia inteiro. Então, Legal. esse é o principal conselho. Eu não sei, eu estou preocupado com o tempo aí também, conduz Não, aí então, do jeito. Se precisar, a gente faz mais live depois. sim. Eu falei, vai 5 horas aqui, fato de bate-papo. Uma outra coisa que o médico, o médico, ele faz parte de uma equipe de saúde. Tem um enfermeiro, tem um nutricionista, tem um psicólogo, tem um assistente social. E eu vivi isso desde o início na Nefro, né? Dentro da clínica de diálise, sempre foi assim. A clínica de diálise tinha os exames mensais dos pacientes, tinha os indicadores. Então, assim, tem tudo da gestão, existe nos lugares que a gente trabalha. A gente tem que procurar saber como é que isso aqui funciona. Deixa eu conversar com a administradora. Deixa eu ver, o coordenador. O que o coordenador faz diferente de mim? Por que ele é coordenador? Então, precisa ser curioso. Você tem que investigar aquilo ali. Sempre usar o princípio de Pareto. Lembrar que você trabalha em equipe. E pedir ajuda. A Mais 60 existe hoje porque inúmeras pessoas, algumas eu citei aqui, nos deram mentoria de coisas básicas no início, só que as coisas básicas vão ficando sofisticadas. Por exemplo, como é que monta um conselho? Eu convido quem? Eu pago, não pago? A pessoa vai trabalhar sem eu pagar ela? Por que ela vai trabalhar sem eu pagar ela? E a conversa é sem fim. E hoje, só para ficar bem claro, eu não falei aqui, quem nos dá assessoria, que agora é uma pós-aceleradora, né, a Dínamo,
A Dynamo, ela escreve, no lugar do A é um 4. Então, é Dynamo, é lá de São Paulo, e nos ajudou a fazer o crowdfunding, nos ajudou a montar o conselho. A gente tem reuniões semanais com eles. Nós estamos fazendo uma estratégia de captação para o crescimento da empresa, para investimento em tecnologia. Agora, há 3 anos atrás, né, eu fazia a mínima ideia que eu ia fazer isso. Eu ficava vendo documentário do Steve Jobs, Netflix, falei, isso é bacana, né? Agora eu estou fazendo o que eu estou vendo nas coisas, é inacreditável. Assim, em 3 anos. Há um ano e meio atrás eu não imaginei que eu ia estar falando sobre isso, sem mais quiçá fazendo. Então, realmente, assim, é muita energia, é muito trabalho, é muita disciplina, é muita dedicação, é muito tesão pelo negócio. Mas, assim como para isso tudo você tem que usar e canaliza, e pode ser um puta profissional da saúde, um grande médico, um grande enfermeiro, um nutricionista, você consegue usar dessas valias suas também para outras áreas. Mesmo que não seja para ser... Eu não tenho a menor pretensão de virar o gestor. Posso virar algum dia? Claro. O mundo dá volta, a gente não sabe o que vem. Mas você não precisa largar a medicina, não. Pelo contrário, entender desses conceitos de gestão, de marketing, de finanças, te deixam numa posição que a tendência é que você obtenha mais sucesso e otimize seu tempo e consiga melhores resultados. Fernandão, caminhando aí para o finalzinho, quero sua mensagem final. Antes de mais nada, muito obrigado aí pelo bate-papo e temos que marcar o horário mensal. Com certeza. E o horário entre nós, empreendedores, que temos as clínicas, e trazer mais gente, né? Fazer os eventos. Mas assim, mensagem final. Médico tem tendência a ser workaholic, né? Trabalhar demais, dormir pouco, não passar tempo com a família. Então, a gente tem que investir em autoconhecimento. A gente precisa dormir, precisa descansar, precisa ter hobbies. E trabalhar muito não quer dizer que vai te levar mais longe. Na maioria das vezes, não. E se você trabalhar em grupo, em time, do ponto de vista, você consegue pegar atalhos, né, hacks, para te levar mais longe de maneira mais rápida. Aí você vai conseguir dormir, se alimentar bem, ter um hobby, tocar um instrumento e fazer esporte, e vai ser mais feliz, que é o nosso objetivo, né? Então é por aí. Belíssima mensagem, velho. Belíssima mensagem, um negócio que eu defendo arduamente. Sou um cara que trabalho muito isso individualmente com os meus clientes. Você é um cara que faz isso há anos, né? Que jamais esqueceu aí desse lado do esporte, da boa alimentação. E realmente essa coisa de estar com gente boa do seu redor nitidamente te leva muito mais longe. Fernandão, bom demais falar contigo. Obrigado. Prazer é meu. E vamos bater mais papo. Nos vemos em breve. Valeu demais. Forte abraço. Obrigado a todos. Galera, semana que vem, provavelmente eu venho com vocês aqui, já com data e local para o próximo Nefro Expert. Quem sabe aí nos encontramos lá, Fernandão. Podemos bolar alguma coisa de nefrogeriatria, hein? Vamos conversar. Vamos conversar. Valeu demais, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.